Então, Vivi, pessoal, boa noite. Hoje eu tô aqui para falar com vocês, eu já vou começar. E aí vocês podem ir mandando algumas perguntas, a gente vai respondendo à medida do que for. Vou começar uma linha de raciocínio e aí a gente vai se comunicando, tá bom? Porque hoje eu tô fazendo a live sozinha. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre disfagia. Essa palavra que todo mundo fala tanto no grupo, que os médicos falam, os fonoaudiólogos falam, os fisioterapeutas falam. O que é isso? O que é disfagia? Disfagia é qualquer alteração no trajeto dos conteúdos da cavidade oral até o estômago. Esse conteúdo pode ser saliva, esse conteúdo pode ser medicações, esse conteúdo pode ser um alimento, qualquer alteração, qualquer coisa que vá atrapalhar a comunicação, o trajeto desse bólus da boca ao estômago, a gente chama de disfagia. Então, o primeiro mito que a gente tem que derrubar é que disfagia é igual a aspiração. Então, quando a gente fala que o paciente ele apresenta disfagia, a gente não está falando necessariamente que ele está aspirando, que esse conteúdo está indo para o pulmão. Não necessariamente. A gente só quer falar que existe alguma etapa neste processo que não está adequada. Existe alguma etapa que está alterada. E deglutição, gente, a gente pensa que assim, engolir. Subiu, desceu, comida caiu lá embaixo. Mas não. A gente tem 5 fases da deglutição. Então, na fisiologia normal do ato de engolir, né, da deglutição, a gente tem 5 fases. E a gente pensa que é só simplesmente laringe subiu, laringe desceu e a comida caiu lá no estômago. Não, não é isso. Então, a gente vai falar um pouquinho do que é a deglutição normal, para a gente conseguir entender o que é o alterado. Então, na deglutição normal, a primeira etapa que a gente tem é a fase que a gente chama de antecipatória. O que é essa fase antecipatória? É a vontade de eu me alimentar, é a vontade de eu querer comer. São as memórias que aquele alimento traz para mim. Então, sei lá, se eu sinto um cheiro de pão, eu já lembro do pão que a minha mãe faz. Então, tem a memória afetiva, né, do momento da gente estar junto, da gente se alimentar. Tem a memória gustativa, que eu lembro do gostinho daquele pão quentinho, que passa uma manteiga. Tem a família que se reúne em volta daquilo. Então, a fase antecipatória, gente, é tudo que me faz ter intenção de comer. É o que me faz ter vontade de comer. Da mesma forma que se tiver um prato de inhame, como é que chama inhame? Cará? Como é que é a palavra inhame na sua cidade? Então, se tiver um prato de inhame, que é uma coisa que eu não gosto, o que vai acontecer? Já vai me lembrar todas as minhas memórias negativas. Tudo aquilo que eu não gosto naquele alimento, ele vem à tona para mim também. Então, da mesma forma que a minha memória positiva me fez salivar, me fez ter vontade de comer, me fez ficar assim, já me preparando mesmo, porque é este o papel dessa fase antecipatória. É fazer a gente salivar, é fazer o sistema motor já começar a se planejar para poder realmente fazer a execução daquela atividade nas etapas posteriores. Eu fazer essa preparação psicológica e um planejamento motor para fazer essa atividade se alimentar. Mas, como eu estava falando da memória negativa e dei o exemplo aí do que eu não gosto, eu também me preparo com repulsa aquele alimento. Já dá aquele arrepio, eu já lembro aquele gosto, eu já não quero nem colocar na boca. Isso é importante a gente falar porque a gente vai ver muita alteração de fase preparatória quando a gente mexe na dieta do paciente. Então, pensa aquela dieta toda batida no liquidificador, tudo numa sopeira grande e de uma forma que o alimento não chama nenhuma atenção, de uma forma que não faz a pessoa ter vontade de se alimentar, que ela não saliva, que ela não tem aquela
aquela realmente assim, deglutição é um ato voluntário, então a pessoa tem que querer se alimentar, tem que chamar a atenção. Então, onde que o fonoaudiólogo vai atuar? A gente vai, porque a gente muda muito a consistência do paciente, porque eventualmente, quando eles têm alguma dificuldade de se alimentar, a gente vai ter que mexer na dieta. A gente não vai poder deixar, às vezes, uma carne sólida, dura, a gente vai precisar de transformar ela numa dieta mais pastosa, posso precisar de processar essa carne, fazer um patê de carne ao invés de ser um bife. Então, assim, da mesma forma que aquele bife bonito, acebolado no prato, me dá vontade de comer, talvez ele, quando for apresentado, essa mesma carne, quando for apresentada em forma de patê, não vai ser tão atrativa assim para o paciente. E aí ele pode ter mesmo uma repulsa. E aí vem a fase antecipatória. Como é que eu quero que o paciente vá se alimentar, que ele consiga ter uma deglutição até também prazerosa, se aquele prato não me chama atenção, se a primeira etapa dessa deglutição ela não está sendo atrativa, né? Então a gente vem junto com a nutrição, fazendo o quê? Adequando. A gente, fonoaudiólogo, olha a consistência. O nutricionista, ele vai olhar o valor nutricional daquele alimento. Então, será que ao invés da gente pegar tudo e bater tudo e colocar numa tigela, será que a gente não oferta isso num prato? Se o paciente der conta do alimento amassado, se ele estiver ainda naquela etapa, então eu posso apresentar para ele a comidinha toda inteirinha no prato, bonita, bem colocada, e ir amassando à medida que a gente vai auxiliando ele a se alimentar. Ou então, a gente pode colocar, põe separadinho, aqui tá um montinho da carne, aqui um montinho da batata, aqui um montinho da cenoura, vai ficar um prato mais bonito, mais apetitoso. O comer com os olhos, ele é muito válido, gente. Mas qual que é a importância dessa etapa? Porque desde essa etapa eu já estou preparando, o meu cérebro já está preparando o meu sistema motor para receber esse alimento, para processar ele na boca e passar por todas as etapas. Então, vamos lembrar disso. A fase antecipatória, ela tem toda uma oportunidade de atuação do fonoaudiólogo. Então, é o nosso papel também observar a apresentação daquele alimento, entender o que chama a atenção do paciente, quais que são essas memórias que eu tô falando, né? Então, assim, não adianta. Gente, eu tô me denunciando, hein? Tô falando tudo que eu sou fresca pra comer. Se eu tiver disfágica e vierem pra mim com uma banana amassada, eu não vou comer, porque eu não gosto de banana. Não adianta, o meu desempenho nessa avaliação vai ser péssimo, porque eu não gosto. Ele já me traz várias lembranças ruins, assim, né? Não tem lembrança ruim, é frescura. Mas assim, não me é apetitoso, não é uma coisa que eu gosto. É diferente de que se, por exemplo, pegasse uma outra coisa que eu gosto, amassadinha, ali um purê de batata. Eu já vou responder muito melhor a avaliação, porque é um ato voluntário, ele depende da minha vontade. Então, essa é a fase antecipatória. A fase preparatória, que então são 5 fases, a gente tá na segunda, né? A fase preparatória, ela é, por sua vez, subdividida em subfases. Então, ó, antecipatória antecipou o momento da deglutição. E agora a fase preparatória é a que eu vou preparar esse alimento para a deglutição. A primeira etapa da fase, a primeira subfase da fase preparatória é a subfase de captação. Ou seja, é quando eu retiro o alimento do utensílio, é quando eu mordo o alimento, quando eu faço a captação. Eu pego esse alimento e trago ele para a cavidade oral. A captação, ela pode muito bem estar alterada nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica por uma alteração do lábio, por uma alteração da abertura da mandíbula. Então, tudo isso vai influenciar. E é papel do fonoaudiólogo atuar na captação. Porque a gente tá... Gente, essas fases, elas são divididinhas assim,
de uma forma didática. É só pra gente compreender e tentar ver o todo. Mas, na verdade, elas acontecem todas juntas. Elas vão acontecendo um dominó, uma atrás da outra e ao mesmo tempo, às vezes. Então, gente, a forma com que eu pego um alimento, ela vai influenciar. Então, uma colher menor me faz ter um ajuste muito mais fino para conseguir fazer essa captação. Eu preciso de cerrar mais os lábios, a mesma forma que às vezes uma colher maior me faz abrir mais a boca. Ou então eu posso precisar de um canudo, ou posso precisar de um copo que tenha uma base mais larga, ou que seja um copo para disfágico. Olha aí o papel do fonoaudiólogo. Definir qual é o melhor utensílio para que o paciente consiga deglutir com maior segurança. Se eu sou uma pessoa que não tenho controle motor oral suficiente, ou seja, o alimento vai vir aqui para minha boca. A minha língua tá mais plana, ela tá uma língua que já tá começando a atrofiar. Aí eu vou lá e puxo do canudo. Que controle as minhas estruturas intraorais vão ter desse alimento? Será que eu não estou me colocando em mais risco de broncoaspirar a partir do momento que eu puxo do canudo? Então, assim, gente, isso tudo são coisas muito particulares. O canudo pode ser ótimo para mim, mas ele pode ser péssimo para a Lúcia. Para mim, a colher menor pode ser mais eficiente, mas às vezes para outra pessoa ali, pro Arli da Raquelice, às vezes a colher maior pode ser melhor, não sei, gente. Desculpa, viu, gente, é porque eu tô com uma sinusite, então vou de vez em quando tossir e a voz fica um pouquinho alterada, então vocês me desculpem. Mas, gente, é muito particular. O copo pro disfágico, gente, é uma coisa assim que a gente pode copiar. Cortar um copo, pegar um copo de base larga, porque isso também interfere demais. Imagina aqui, ó, uma coisa, gente, é eu pegar com a minha própria mão e colocar aqui e tomar. Eu tendo controle de todas as minhas estruturas, isso é outra coisa que a gente não pode esquecer. Quando tem um cuidador, uma segunda pessoa fazendo a oferta para o paciente, ele muda completamente o padrão. Toda a programação motora dele muda também, porque é totalmente diferente eu estar fazendo de uma outra pessoa estar me dando. Então, gente, até observar, será que eu não estou muito alto, dando a colher assim para a pessoa? Então, o cuidador tem que estar no mesmo plano do paciente. A colher tem que vir reta. A gente não vira comida na boca da pessoa. Isso tem que ser depositado. Então, ó, faz uma pressão na língua. O paciente tem que tentar fechar a boca, fazer a captação. Muitas vezes, quando o lábio já tá ficando alterado, ele faz a captação candente. Então, tudo isso vai ser observado pelo fonoaudiólogo. O que eu tava falando do copo pro disfágico, vocês estão vendo aqui a diferença? Essa partezinha aqui é pra quê? Porque aí você vira o copo, mas a pessoa não fica virando a cabeça. Porque essa postura de cabeça alta, né? Essa cabeça pendida para trás, ela vai fazer com que o alimento caia na cavidade faríngea. E para o nosso paciente de ELA, essa não é uma manobra muito boa. Porque sem o controle motor oral, se a base da língua não estiver ali segurando esse alimento, se eu não tiver uma faringe muito funcionante, se essas estruturas não me auxiliarem, ele vai cair igual uma rampinha lá atrás e eu vou acabar engasgando. Então, nessa subfase, né, de captação, o fonoaudiólogo ele tem que estar muito atento, porque é nosso papel auxiliar o paciente, descobrindo qual é o melhor utensílio para esse paciente utilizar. Então, outra oportunidade de atuação do fonoaudiólogo. Quando eu falo, aí a segunda subfase depois da captação é a de qualificação. Isso aí já é o quê? É eu sentindo o peso do alimento na minha boca, é eu sentindo
o sabor, sentindo se aquilo ali tá muito duro, se aquilo ali tá muito mole, o quanto de força eu tenho que jogar na minha musculatura para mastigar, o quanto de força a minha língua vai ter que fazer para poder jogar esse alimento lá para trás. Então, ó, tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto a gente tá mastigando, a gente tá qualificando. Desde o momento que a gente capta o alimento, a gente já começa a qualificar. A gente começa a perceber as qualidades daquele alimento para ele poder ser preparado e passar para as fases seguintes. A subfase de preparação, ou seja, preparatória propriamente dita, a gente vai ter esse alimento sendo arranjado para ele poder descer mesmo. Então, ele pode ser, os líquidos e os pastosos não exigem mastigação, mas eles exigem uma manipulação dentro da cavidade oral. A mastigação, ela vai ser feita com os alimentos sólidos. E aí a gente tem que lembrar de uma coisa, gente. Mastigação é movimento ativo muscular. É um trabalho muscular ativo. Você tá ali o tempo todo mastigando, gastando energia, trabalhando com a musculatura mastigatória. Então, aquele paciente que começa a demorar muito tempo para conseguir se alimentar, porque tá difícil de mastigar, é a nossa possibilidade de atuar também. Então a gente vê que ele tá com dificuldade de triturar o alimento, o que a gente vai fazer? Vai abrandar esse alimento, vai começar a deixar ele mais macio, mais umidificado. Ok, tá difícil para o sólido duro e seco, então vamos passar para um sólido macio, um sólido mais úmido, mais fácil de se mastigar. Nesse tempo todo também, gente, a saliva tá funcionando ali. Desde quando eu olhei para o alimento e tive vontade de comer, me deu aquela água na boca, eu já comecei a produzir saliva porque a digestão começa na boca. E saliva é um problema que a gente vai falar daqui a pouco também. Mas a saliva tem o seu papel de fazer essa umidificação, de transformar. A digestão começa na boca. Alguns alimentos começam a ser digeridos no momento que ele tem contato com a saliva. Então, tá aquilo ali, formando aquele bolinho, mastigando, né, sentindo aquilo ali. E quando eu tô fazendo essa preparação, eu tenho também alguns músculos auxiliando. Eu tenho o músculo profundo da bochecha aqui, o bucinador, ó. Esse daqui, que é o mesmo que eu preciso de utilizar para fazer a sucção do canudo. Esse músculo da sucção, que é esse bucinador que tá aqui, ele tem um papel imprescindível. Tanto para pressurizar a cavidade oral na hora de engolir, como fazendo a captação de um canudo, a sucção. Ele também mantém, gente, o alimento paradinho na arcada dentária para não deixar que fica resíduo aqui na mucosa lateral. Aí muita gente vai se identificar, né? Porque à medida que a gente vai perdendo essa força da musculatura da sucção, a bochecha vai ficando mais flácida. Eu não consigo fazer isso daqui, eu não tenho mais o alimento preso na cavidade oral. Ele começa a ficar em estase aqui no vestíbulo lateral aqui da mucosa jugal, vai ficando aqui na bochecha, tudo paradinha. Então, é outro papel. Outra coisa também que às vezes vai lá na frente alterar a questão da arcada dentária é isso, porque não tem mais este contato pra gente conseguir fazer esse contato da bochecha com a arcada dentária. Isso também altera, é uma das coisas que vai alterar lá na frente. Mas é muito, muito importante a gente entender o porquê de cada coisinha, porque lá na frente a gente vai entender por que tá alterado. Então, a gente vai preparando o alimento. E aí, essa musculatura mastigatória, ela também é uma outra musculatura que eventualmente vai perder a sua funcionalidade. E é o papel do fonoaudiólogo o quê? A gente acompanha, né? Esse decréscimo da musculatura, vai vendo o quanto de função ainda tem remanescente. Então, assim, perdeu um pouco de força, tá fazendo um trabalho muscular muito grande para conseguir mastigar. Opa, peraí, não pode. Eu não posso ter mais gasto energético para tentar mastigar e me alimentar do que eu realmente ganho na hora de uma refeição. Imagina, gente, aquela refeição que demora 1 hora, aquela pessoa que passa meia hora mastigando um pedacinho de carne. Aquela proteína, aquele ganho energético que eu ia ganhar me alimentando daquele pedacinho de carne,
ele já se foi inteiro, só no meu trabalho muscular aqui. Então não é bom, a pessoa não pode demorar muito tempo se alimentando, porque ela mais gasta do que ganha. Então a gente abranda, a gente coloca o alimento mais macio, facilita ele. Como eu disse, um alimento líquido, um alimento pastoso, eles não demandam muito que a gente consiga... não demandam de um trabalho mastigatório, mas... Gente, muitas vezes eu vejo pessoa falando assim, ele tá com dificuldade de se alimentar, então eu já coloquei tudo pastoso. Não, não pode. Enquanto eu tiver função, eu tenho que aproveitar. Eu não posso deixar essa função de lado, porque o que eu não uso, eu perco. Gente, a regra é clara. Eu não dou conta de comer o bife duro, mas eu dou conta de comer uma carne cozidinha, um franguinho bem cozido e desfiadinho, porque eu não posso pular etapas. E mesmo assim, ele não dá mais conta de mastigar, ele não consegue fazer essa trituração, ela tá ineficiente, o pedaço tá ficando inteiro, tem risco para ele engolir, tanto dele se sufocar, como mesmo de atrapalhar a digestão, porque também tem isso, mastigar faz parte da digestão. Eu vou então mudar, vou colocar uma dieta mais pastosa, mais liquidificada, mas o fonoaudiólogo vai continuar trabalhando essa musculatura, trabalhando o que ele tem de função remanescente. Então a gente vai trabalhar com a soltura dessa musculatura, vamos trabalhar com um alongamento, vamos trabalhar com uma mastigação não funcional, então ali trabalha com uma gominha, mastiga aquilo ali, um alimentozinho enroladinho na gazinha, com aqueles feeders, que são aquelas telinhas, tipo de neném, a gente consegue colocar ali um alimentozinho para poder trabalhar essa musculatura. A gente não pode deixar nenhuma musculatura parada. Então, isso é a fase preparatória. Então, mastigou tudo, sentiu, manipulou aquele alimento na boca, que agora ele já virou um bolo alimentar. Aí a gente vem para a subfase de organização, que é quando a gente vai organizar todo esse alimento acima ali do dorso da língua. Então junta tudo aquilo que estava nos cantinhos, joga para o meiozinho, ele fica na língua para ser realmente preparado para cair lá atrás, para ir para a cavidade faríngea, para descer pela garganta. Então essa foi a fase preparatória. A fase faríngea, mentira, a fase oral, pulei uma. A fase oral então, esse alimento ele foi todo manipulado, organizado, ele tá em cima da língua. Agora eu vou jogar ele pra garganta, pra cavidade faríngea. É a fase oral. Nessa fase, a gente tem uma fase muito importante, que é a questão da pressurização desse sistema. Gente, a comida não desce só por uma ação mecânica, não é só os músculos empurrando, é também uma diferença de pressão. Então, eu preciso de ter uma pressão muito grande na cavidade oral, para isso se deslocar para a cavidade faríngea. O que vai fazer essa pressão dentro da boca? A gente tem as válvulas, e isso é muito importante. Os fonoaudiólogos têm que estar muito atentos a isso, e os pacientes, os cuidadores agora, eles vão se identificar, porque vocês vão entender o porquê que às vezes essa comida não desce, por que fica parado na boca, qual que é essa dificuldade. Então, o que é essa fase de pressurização? Os lábios vedam aqui na frente, os bucinadores, lembra? Esses músculos que eu falei, lateral da bochecha, veda lateralmente. A musculatura mole do céu da boca vai fechar lá atrás para não deixar vir nada pro nariz. A gente vai ter a língua. Gente, língua é muito importante. Muito, muito importante pro fonoaudiólogo trabalhar. A gente não pode deixar a língua de lado, porque ela tem um papel imenso na inteligibilidade de fala, né? Ou seja, pra gente falar que eu preciso da minha língua muito bem funcionante, porque que a gente percebe? Aquela pastosidade, aquela dificuldade na fala. Tá muito relacionada à língua, mas a língua é que faz a bomba propulsora. Ela que joga lá pra garganta o alimento. A língua faz,
esse movimentozinho jogando o que tava aqui. Vai da pontinha até lá atrás, jogando pra garganta. Então, gente, a gente precisa de trabalhar essa língua. A gente tem que alongar a língua, principalmente porque a gente sabe, ela fascicula, ela atrofia, perde mobilidade. Então, a gente tem que trabalhar para explorar isso em sua potencialidade. Alonga, o fonoaudiólogo vai lá, alonga com a mão mesmo. Incentiva o movimento para um lado, incentiva o movimento para o outro, porque nesses momentos todos dessas fases que eu falei, a língua participou. Então, precisamos de trabalhar, alongar, estimular, incentivar, porque é ela que vai fazer jogar isso lá para trás. Então, eu tive bastante pressão aqui, a minha língua veio e jogou isso lá pra garganta. E aí, eu tô falando, hein, gente, isso tudo é didático, é porque eu tô tentando explicar pra vocês entenderem e pra chamar a atenção dos fonoaudiólogos no que eles precisam de mais trabalhar. Mas isso tudo acontece ao mesmo tempo. Aí vem aquela fasezinha que é o encontro da fase oral com a fase faríngea, porque é um dominó, viu, gente? Cai a primeira peça, vai caindo todo mundo junto. O que é importante da gente saber? Que aí, quando a gente começa a falar de fase faríngea, a gente entra naquela correlação da respiração com a deglutição. Na garganta, gente, a gente tem dois compartimentos. Eu tenho tanto aqui na frente o tubinho da respiração, como eu tenho aqui atrás o tubinho da parte digestiva. Na garganta tem os dois buracos. Quando a gente engasga, a gente fala, foi pro buraco errado. E realmente é isso que aconteceu, foi pro buraco errado. Nesse momento em que a língua está se preparando para jogar para trás esse alimento, que eu tô tendo toda essa pressurização aqui na boca, lá na laringe, ou seja, no meu tubinho da via respiratória, então tá aqui os dois, né? No meu tubinho da frente, o da via respiratória, eu já paro de respirar. O meu cérebro manda aqui pro meu sistema respiratório falando assim, ó, para de respirar, não respira, porque a comida vai descer. E aí, gente, existe todo um mecanismo super especializado, super refinado, para proteger a via respiratória. Então, aquele buraquinho da via respiratória, aqui ó, eu tenho forças se fechando, corda vocal fecha, as estruturas acima dela fecham. Para quê? Para eu manter uma via respiratória altamente resistente. Para eu manter o tubo da respiração fechadinho, para não deixar nada cair fora do lugar. Então, eu tenho todo um mecanismo de proteção aqui para deixar isso daqui bem fechadinho assim. E epiglote desce, que é aquela tampinha, para ajudar a direcionar esse bolo para quem? Para trás, para ele cair na via digestiva. E aí é a fase faríngea. Então, tem todo o mecanismo para proteger a via respiratória. E ali atrás eu tenho os músculos da faringe, ó, fazendo bem, se aproximando e se contraindo. Para quê? Para levar para o lugar certo esse alimento. Para esse alimento cair no esôfago. Para ele se direcionar ao estômago. Mas essa é uma das fases que a gente tem também muita alteração. Ela está muito ligada à parte respiratória, ela está muito ligada a essa coordenação entre essas funções. Então, eu tenho todo um mecanismo para puxar para frente essa via respiratória, para fechar essa via respiratória, e esse mecanismo ao mesmo tempo, ó, fazendo descer a comida para ela se direcionar para o lugar correto. Mas é um jogo muscular muito fino, são funções muito importantes. Entende por que o nosso paciente que tem uma alteração respiratória, ele vai estar em maior risco de broncoaspirar? Maior risco desse alimento cair na via respiratória? Esse ajuste é muito fino e ele tem que estar muito bem sincronizado com a respiração. A gente vê várias vezes o pessoal falando, né? Eu fico muito cansado me alimentando. Seu fôlego tá curto, gente. Se a minha respiração tá muito rápida, não tem jeito.
meu corpo aqui, meu cérebro vai falar entre engolir e respirar, você respira. Só que nesse exato momento eu posso respirar na hora que o alimento estava passando ali por aquela zona de perigo. E aí o que eu faço? Puxo ele para dentro. Ou então, se na hora que eu estava engolindo esse alimento ficou parado na minha garganta, porque esse mecanismo não foi muito bom o suficiente para esvaziar tudo, alguma coisa ficou em retenção, eu tenho risco de na hora que eu for puxar o ar de novo, cair lá no lugar errado, na portinha errada. Se cai na portinha errada, quem que vai ajudar a gente? A tosse. Mas todo mundo sabe que a tosse também é um fator complicador para o paciente na ELA, porque nem sempre ele vai ter as pressões respiratórias adequadas, ele não vai ter um volume pulmonar suficiente. Muitas vezes essa tosse é não eficaz. Então é por isso que, além de fazer uma avaliação minuciosa muscular, eu também preciso de ter um contato direto com a fisioterapia para a gente poder discutir sobre as questões relacionadas à proteção da via respiratória. Vocês estão entendendo? Tá muito didático, mas é porque eu queria que todo mundo entendesse o que é a dificuldade de engolir e que os fonoaudiólogos se atentassem de atuação. Porque muitas vezes, gente, o que me deixa mais triste é assim, quando alguém vem comentar pra mim, Tamara, o colega veio aqui, avaliou meu pai, avaliou meu marido, meu irmão, avaliou meu ente querido aqui, mas ele falou que não tem nada que eu possa fazer, que não tem nada que possa ser feito. Não, gente, sempre tem alguma coisa que pode ser feito. Mesmo que não seja, às vezes, um treinamento ativo, realmente, nem sempre a gente vai conseguir fazer a pessoa voltar a se alimentar, nem sempre a gente vai conseguir adequar. Muitas vezes a gente vai precisar de suspender a dieta, mas sempre tem alguma coisa pra gente fazer, nem que seja o treinamento passivo. A gente vê, o pessoal da fisioterapia explora isso muito melhor do que a gente. Eu preciso de ser realista. Muitas vezes, gente, o paciente, vocês sabem, o paciente já não tem mais movimento na perna, mas não vai lá o fisioterapeuta, ele não alonga, ele não trabalha essa articulação para não ter uma contratura, para não ter uma deformidade. É a mesma coisa, é aqui, ó. A nossa área de atuação é essa. Eu posso alongar essa musculatura, eu posso estimular a sensibilidade dela, não porque o paciente de ELA tenha alteração de sensibilidade, mas porque às vezes, gente, eu estimulo muito a parte sensorial, muito a percepção, para eu tentar aumentar a minha resposta motora. Então, é muito importante a gente fazer tudo isso. Então, eu preciso de alongar essa musculatura toda da face, pescoço. Foi falado sobre isso na live da Fisiomotora. Eu preciso de trabalhar o pescoço, porque toda a minha ancoragem da musculatura extrínseca da laringe tá aqui na musculatura cervical. Existe uma correlação, né? Então, assim, gente, dica, para o paciente se alimentar, ele tem que estar sempre muito bem sentadinho. O paciente tem que estar sentado, ele tem que estar num eixo biomecânico, ele tem que estar muito bem alinhado, ele não pode estar mal posicionado na cadeira. Aí vem o pessoal para ajudar a gente também. A terapia ocupacional, a fisioterapia, na hora que se escolhe uma cadeira, na hora que vai se organizar o paciente, a gente precisa que ele esteja totalmente alinhado, que ele esteja todo certinho ali. Gente, a musculatura da pelve, a bacia, se comunica com a musculatura expiratória, que faz uma comunicação com a cintura escapular, que faz uma comunicação com o ocioide, que é um elemento chave para deglutição. Este se comunica e tem que ter harmonia com a mandíbula, que precisa de ter harmonia com o crânio. Então pensa nisso, gente. O fonoaudiólogo, ele não trabalha só com uma boca, o fonoaudiólogo não trabalha só com deglutição, a gente trabalha com o sujeito como um todo, a gente trabalha com o indivíduo no seu conjunto. Por isso também que o fonoaudiólogo não trabalha sozinho, por isso que a gente precisa do nutricionista, por isso que a gente precisa do fisioterapeuta, por isso que a gente precisa do médico.
a gente precisa do TO, porque os conhecimentos, eles vão se construindo e a gente vai se auxiliando, e quem ganha com isso é sempre o paciente. Sempre será o paciente que vai ganhar. Então, a partir do momento que o alimento cai na cavidade faríngea, eu tenho a abertura da transição entre a garganta, entre a faringe e o esôfago, e esse alimento vai descendo até chegar lá no estômago, e aí eu tenho a última fase da deglutição, que é a fase esofágica. Muitos pacientes terão problema também nessa fase, não necessariamente por causa da ELA, mas por causa de um conjunto, a fraqueza do diafragma, a questão de ser cadeirante, a postura, o posicionamento, tudo isso auxilia para o refluxo. Então, muitas vezes, quando a gente vê os pacientes se queixando, reclamando ali daquela coisinha que agarra ali na garganta, sabe? Pode não ser necessariamente uma alteração da fase faríngea. Pode ser também questão de refluxo. Esse alimento pode estar voltando, ficando em estase ali na cavidade, ali na faringe, e ter o risco de ser broncoaspirado também. Então, a gente precisa de prestar atenção, gente, até para o paciente de dieta de gastro. Paciente pela GTT, ali pela PEG, ele pode também apresentar refluxo. Então, para comer, tem que estar sempre muito bem sentadinho, mas depois que se alimenta, depois que passa a dieta, não pode deitar a pessoa de uma vez. Ela precisa de passar um tempo recostada, mais sentada, exatamente para a gente garantir esse esvaziamento e a gente não correr o risco desse conteúdo ser broncoaspirado tardiamente. Então, gente, se estiver travando, daqui a pouquinho volta, tá bom? Então, o que a gente viu? A gente viu a deglutição como um todo, desde quando eu tive intenção de me alimentar até para o momento em que isso chegou no meu estômago. Óbvio, gente, existem vários detalhes, existem várias coisas mais técnicas que eu poderia falar aqui, mas eu acho que não vem ao caso. Isso aqui é só para ligar aquela luzinha aqui na cabeça, para a pessoa compreender o todo, para se identificar e para os fonoaudiólogos verem oportunidade de trabalho em cada uma dessas subfases. Eu vou começar a olhar aqui as perguntas, espero que eu não tenha sido confusa, que eu tentei deixar mais simples possível, mas o mais fisiológico, mais respeitando a fisiologia da deglutição, para poder auxiliar a construção do raciocínio. Então, vou começar a voltar aqui. Gente, eu acho que algumas perguntas somem. A primeira que eu tô vendo agora é a Mari. A Mari tá falando do Márcio, que faço assim, vou esmagando o alimento no prato da dieta, ele não quer mais saber de jeito nenhum. Ele não quer saber mais da dieta, né? Que tá dando constipação e que não quer mais. Ele tá reclamando, né? Ele tá tendo muita dificuldade em aceitar a dieta pela gastro. Bom, é complicado, Mari, porque tem a questão, né, de que ele precisa, a gente tem que ver o gasto energético dele, o gasto calórico. Será que só o que ele come pela boca vai ser o suficiente para mantê-lo? Além de que todo o trabalho muscular no paciente de ELA, né, pode gerar uma fadiga, pode fazer com que ele gaste muita musculatura e muita energia. A própria ela é uma doença hipermetabólica, ela gasta energia demais dos pacientes, então é preciso que tenha um suporte nutricional, é preciso que o paciente tenha algo a mais. Então tem que ver se, primeiro, está seguro ele se alimentar pela boca, e o segundo, se isso é suficiente para mantê-lo do ponto de vista nutricional. Mas a gente vai adaptando e fazendo da melhor forma, né? Respeitando a individualidade do paciente. Mas é bom sempre conversar com o Márcio isso, né? Porque isso é pro bem dele.
pode não ser tão positivo ele se manter só com via oral. Boa noite, pessoal que tá me dando boa noite. Boa noite, dona Cris Abdala. A Sâmia. Espero que você esteja falando certo, viu, gente? Eu sou péssima pra ler os nomes e falar assim. Que ela tá falando que o irmão sente muita rigidez nos dentes. Muita rigidez na musculatura mastigatória, né? Sim, pode ter a ver, principalmente quando o paciente apresenta características de... Aí a Marisa vem embaixo falando, meu paciente sente muita rigidez nos dentes, compressa morna resolve? Então, é isso que eu ia falar. Essa rigidez da musculatura mastigatória, ela pode ser, aí a gente tem que pensar, pode ser desuso, pode ser uma musculatura que não está sendo utilizada, então a gente está contribuindo para a atrofia. Pode ser também características de neurônio motor superior, porque quando o paciente tem alterações do neurônio mais alto, do primeiro neurônio, ele vai ter características de espasticidade, às vezes até de rigidez, né? Lembra assim, até uma rigidez. Então, o que a gente tem que fazer? Alongar, compressa morna. Então, aí você toma muito cuidado, viu, gente? Não pode ficar colocando calor e depois o paciente tomar um vento brusco, vir com frio no rosto, que aí eu posso dar um outro problema para ele ainda, uma paralisia facial que pode ser pior ainda. Então faz uma compressinha morna, tome cuidado para o paciente não tomar nenhum ventinho, não mudar, não ter nenhuma mudança brusca na temperatura ali, mas aí faz aquela compressinha e vem alongando, estimulando. Olha aí mais uma oportunidade de trabalho do fonoaudiólogo, né? Mais uma possibilidade dele atuar. Vai fazendo movimentos circulares, então, como no caso eu quero alongar, vem de cima para baixo aqui nessa musculatura. Trabalhar com ele abertura de boca, muito importante e auxilia sim. Não é fácil, né? Umas modificações, né, Jorge? Eu acho que é isso que você quis falar, né, Jorge Matos? Que é difícil se adaptar. A gente tem que entender isso e é o nosso papel fazer com que essa atividade seja o mais prazerosa possível para o paciente. Ótimo, a Gerlane tá falando que sempre faz. A Vivi, você tá ótima, nem vem, tá bom? O importante é isso. Você não pode estar demorando para se alimentar, tendo perda de peso, tendo maiores dificuldades. Se você está se alimentando, não está engasgando, isso não está atrapalhando sua digestão, você não está perdendo peso, ok, tá bom? Você tá linda, para. Isso mesmo, Jorge. Gorda nada, tá ótimo. Oi, Dani. Aí a Cris. Tem uma amiga, Nina, que tá tendo vários problemas de disfagia e quer saber quando eu vou para São Paulo. Pode deixar, em setembro eu vou para São Paulo, tá? E eu olho a Nina. Um dia eu conto para vocês quem é a Nina, tá? A Dani, muito obrigada, querida Dani Morgan, querida. Também vamos ter a live da Dani, hein, gente? Espere, nós estamos cheios de lives. Olá, Rogério. Oi, Cecília. Oi, Benito. Como está você e sua princesa? A Drica tá falando que tá ótimo. A Lê tá aqui. Olá, dona Lê. A Patrícia gostou de alguma coisa que eu falei, que bom. E ela falou, brilhante a explicação, apaixonada pela fonoaudiologia. É apaixonante mesmo, é muito apaixonante. Aí a Maria José tá falando que ela achou que foi didático, ótimo, exatamente, gente. Quando a gente compreende tanto a pessoa com ela, como o profissional, quando a gente entende o fisiológico, quando a gente entende o normal, fica muito mais fácil de entender o alterado. Muito mais fácil. Ué, a Alê tá disfarçada de procura. Cleide, você tava travando, depois vai melhorar. Oi, Tatiana Monteiro, que bom, depois você assiste lá do começo e a gente troca figurinha. A Lúcia tá falando, ela não tem problema de respiração, deglutição de fala. Que exercício deve fazer para fortalecer e manter essa condição? Então, Lúcia, muito importante isso. A gente precisa de manter musculatura funcionante. A gente não deve esperar o alterado chegar para começar a trabalhar. Até porque muitas pesquisas, pessoal, mostram pra gente que
as alterações na esclerose natural amiotrófica, elas aparecem antes mesmo de ter sintomas. Então a gente não tem que esperar eu ter uma dificuldade para começar a trabalhar. Eu começo a trabalhar antes para estimular essa musculatura. Lúcia, um exercício eu não tenho como te passar, mas eu te falo. Já procura um fonoaudiólogo desde já. Procura o profissional para ele poder te auxiliar, porque ele vai percorrer com você esse caminho, ele vai te auxiliar, vai te dar orientações de como você vai manter essa musculatura, manter essa função. Então, é muito importante, né? Cris e Jorge, um beijinho pra vocês. Rocha Forte. Sempre me preocupo com a percepção do cuidador quanto à temperatura dos alimentos. Como saber? Então, gente, a gente tem que testar na gente mesmo, né? Mas tem que prestar atenção nisso sim, porque eu sempre bato nessa tecla. Como, gente, não se esqueçam, já falei disso, hein? Todo mundo agora já tá craque. A captação é uma parte desse processo de deglutição. Eu não posso me esquecer que a forma com que ele vai pegar o alimento vai influenciar em todo o processo de deglutição. Então tem que estar numa temperatura agradável. A gente tem que saber. Gente, tem gente que ama comida fria, tem gente que ama comida quente. Isso aí faz parte, olha lá, da fase antecipatória. Viu como tá tudo entrelaçado? Então, respeita o gosto do paciente, né, da pessoa, respeita os limites. Então, assim, tem que ver se não tá muito quente ou se não tá muito frio, né, o que aquilo ali vai causar. Mas, gente, observa a forma, né, se aquilo ali está sendo funcional para o paciente. E principalmente o fonoaudiólogo tem que auxiliar. Porque um erro que às vezes a gente comete como fono é a gente mesmo faz a oferta para o paciente. Aí o paciente vai ótimo. Por quê? Porque a gente tem essas manhas, a gente sabe como que vai dar, a gente sabe quais são as estratégias, uma pressão da colher, a quantidade diferente de alimento ali, estimular ele a puxar com o lábio ou adaptar da forma que ele consegue. Aí às vezes ele sai ótimo, sai perfeito, sai excelente com a gente. Mas a gente tem que, às vezes não, quase sempre, a gente tem que pedir pro acompanhante, pra pessoa que tá com o paciente o dia inteiro, ofertar. E aí a gente visualiza o que o acompanhante tá fazendo, e aí a gente dá as dicas. Olha, eu vi que você depositou o alimento, às vezes é melhor que ele puxe, mesmo que seja com dente, ou então você tá colocando muito alimento, usa uma colher menor, usa uma colher maior, fica do lado de cá, fica de frente pra ele. É importante a gente fazer essa observação. Ai, nossa, Ana Edivine, eu tomei um susto, porque eu entendi isso falando assim, muito confusa. Eu falei, ai meu Deus, vou ter que começar tudo de novo. Que bom, então, que não foi confuso. Tati, um beijo pra você, querida. A gente vai sempre trocando. A Drica, que bom que tá feliz, né? Da gente tá conseguindo passar conhecimento. E aí a Natália ou Nathalie Lopes Chagas vem falando pra gente: meu pai não sente vontade de se alimentar, diz que parece ter algo tampando ou sufocando. Então, isso aí a gente tem que prestar atenção. Essa queixa dele pode ter muito fundamento. O que será que está incomodando ele? Será que é o processo ali da respiração? Precisa de fazer uma avaliação fonoaudiológica. Porque, gente, às vezes isso acontece demais. A pessoa começa a apresentar dificuldade, o que ela começa a fazer? Não quer mais comer, ela não quer mais participar, porque dá tanto trabalho para ela. É uma coisa, assim, tão estafante que ela vai deixando de comer. Por isso é que tem que se atentar ao momento de fazer a gastro. Porque pode ser importante, sim, fazer essa gastrostomia para dar o suporte, né? Então, Nathalie, precisa de uma avaliação fonoaudiológica para a gente entender de onde vem a queixa. O Ronaldo, olá Ronaldo, gente, dia 15, quarta-feira agora, a gente vai ter a live do Ronaldo falando pra gente mais sobre comunicação assistiva com tecnologia, ali o Toby falando pra gente tudo sobre isso. Não percam. Um beijo pra você, Ronaldo.
O Benito falou que a princesa está mandando um beijo e que ela tá ficando gordinha, assim que a gente gosta. Vocês podem. Ótimo, gente, muito bem. Mas assim, gente, a Jennifer vai falar sobre isso. É um gordinho com qualidade. É um gordinho de bem nutrido, viu? A gente vai falar sobre isso na live do dia 21 com a Jennifer. A Renata tá falando aqui. Boa noite, está muito bom. Quero saber com qual frequência o paciente com ela precisa ir à fono. Bom, isso daí vai ser muito particular. Vai depender bastante, viu, Renata? Às vezes um paciente numa fase inicial, ele pode precisar de uma vez por semana, ou então, dependendo se aquele paciente tem alguma dificuldade, sabe? É tudo muito específico. Às vezes fica difícil, porque pode até parecer que é uma vontade nossa, que a gente não quer falar, mas, gente, não existe receita de bolo. Cada pessoa é única nesse mundo, graças a Deus. Então, cada pessoa vai ter uma necessidade específica. Então, pode ser que uma pessoa específica precise de 3 vezes, a outra precisa de 2, depende muito, né? Qual que é a condição muscular desse paciente, qual que é a resistência que ele tem. Então, vai depender bastante, mas o ideal é que a pessoa esteja sempre sendo acompanhada pelo profissional fonoaudiólogo. Um joinha pra Betália também. Amanda, um beijo, querida, um beijo pra você e um beijo pro Jaime, pra sua mãe, seu pai, seu menininho, pra toda a sua família. A Ana vem falando que ela tá achando ótimo, muito obrigada. A gente tá aí pra isso mesmo. A Vera, querida, do seu Luiz, tá falando aqui. Estimula o Luiz a se alimentar sozinho e ele mesmo testa a temperatura e resfria no sopro, só supervisionamos. Ótimo, gente, porque a gente não pode queimar etapa. Se o paciente tem possibilidade, se ele consegue levar até a boca sem se cansar, se ele consegue se gerenciar e a gente consegue só ter uma pessoa ali do lado para dar o apoio, ótimo, melhor ainda, porque a gente tem que aproveitar e potencializar tudo que o paciente consegue fazer. Então é isso mesmo que tem que fazer. A Betália tá falando aqui. Olá, minha mãe reclama muito de algo preso na garganta. Com isso, não quer comer, até porque baba muito. Está com 41 quilos, não sabemos o que fazer. Ela não está em aparelhos. Betália, então a gente tem aí, ó, uma série de coisas que a gente tem que conversar. Algo parado na garganta pode ser estase. Naquele processo que eu estava explicando ali entre a fase oral e a fase faríngea, que é quando o alimento é jogado para a cavidade oral, para ele descer para o esôfago, pode estar tendo alguma alteração. Nessa fase faríngea ou na questão da própria língua jogando o alimento para trás, pode não estar sendo suficiente, forte e pressórico o suficiente para fazer com que esse alimento desça, como também ela pode estar tendo algum tipo de refluxo, não sei. O que ela precisa? De uma avaliação fonoaudiológica. Dependendo, gente, só avaliação clínica que a gente faz não mata toda a charada, não. Pode ser que também precise de um exame complementar, né? Pode precisar de fazer algum exame instrumental da deglutição, que aí é a videoendoscopia da deglutição ou a videofluoroscopia da deglutição, exatamente para poder fazer um diagnóstico mais assertivo. Essa questão de babar demais pode estar precisando de ir no médico e o médico passar uma medicação xerostômica, um medicamento que tem ali o seu efeito colateral de secar a saliva um pouco, porque lembra que eu preciso de organizar essa comida na minha boca para conseguir engolir? Se eu tenho ali um rio, um mundo de saliva na boca, eu não consigo, se eu tenho muita cialoestase, eu não consigo organizar, fica tudo perdido, a saliva desce, a comida tá na boca ainda, vira uma loucura. Então, ela precisa de avaliação fonoaudiológica, ela precisa que o médico passe uma medicação para poder resolver isso e precisa também do suporte do nutricionista e do fisioterapeuta. Porque, gente, quando a gente começa a perder a capacidade vital, quando a musculatura respiratória começa a sofrer o impacto da progressão da doença, a gente precisa de suporte respiratório, precisa que a fisiorrespiratória faça as provas, né? Precisa de ver a função pulmonar como que tá. Será que ela já tá fazendo o ambu? O ambu, gente, é uma parte
importante, né? Precisa que o fisioterapeuta faça essa avaliação, veja qual é a prescrição, para poder em conjunto olhar. Então, essa estase na garganta pode ser algo muscular, como pode ser também do ponto de vista ou uma combinação com respiratório ou também uma alteração combinando tudo isso. Então ela precisa sim de olhar a questão dos aparelhos, precisa de ver, ela não pode ficar com esse baixo peso. Doutora Beth Luz, gente, presença bastante ilustre aqui na nossa live. Eu te pulei, doutora Beth, fala de novo, porque não apareceu pra mim. Doutora Beth é uma das grandes percursoras da fonoaudiologia aí, uma das musas da fono, junto com a doutora Ana Lúcia Chiappetta, que vieram à frente de muitas, e hoje a fonoaudiologia hospitalar é o que é, também por causa da doutora Beth Luz. Muito obrigada, doutora. Manda de novo a Betália. E nem exercícios da fono quer fazer, difícil demais. Mas ela pode estar assim, às vezes não tá vendo resultado, ou tá numa fase mais deprimida, mas depois a gente conversa, te chamo no inbox pra gente ver o que pode ajudar, né? Converso, se for preciso, também com a fono, se a colega precisar de alguma orientação, precisar de alguma ajuda, a gente está à disposição. Mas ela precisa de ver, tanto do ponto de vista respiratório, como fonoaudiológico, como médico e nutricional, para poder resolver o problema dela. A Carla Freitas: olá, Tamara, meu esposo tem gastro e não se alimenta por via oral. Estou com uma fono nova e ela utiliza laser, o que acha? Olha, o laser é uma tecnologia que tá vindo forte agora para fonoaudiologia. Eu ainda não tenho conhecimento da técnica, porque eu ainda não fiz a capacitação, né? Para você poder utilizar o laser, você tem que ter sido capacitado, você tem que ter feito um curso para isso, e eu ainda não fiz, mas eu tenho conversado muito com a doutora Ana Lúcia Chiappetta, que é uma fofa, é uma linda, e ela vem utilizando sim, ainda está em estudo, né? Ela tem se capacitado muito, se aprofundado, imergido mesmo nisso, e o que eu venho percebendo, então, dos colegas, é que tem o seu lugar e que pode sim auxiliar. Mas, Carla, qualquer coisa, né? A doutora Ana Lúcia é uma das nossas, faz parte do time da fonoaudiologia da Procura. A fono que está acompanhando ele pode procurar a doutora Ana Lúcia, que ela vai tirar as dúvidas e ela vai discutir melhor com ela sobre o laser, tá bom? A Vivi tá falando, tá, mas com TQT pode seguir se alimentando via oral? Depende, Vivi. Alguns pacientes vão ter essa possibilidade e outros pacientes podem não ter, porque a traqueostomia é um capítulo à parte, né? Quando a gente fala, porque um paciente que não tenha ela com uma traqueostomia, ele já sofre uma alteração na biodinâmica da deglutição dele. Então, pode ser difícil também para um paciente que não tenha ela. Mas tudo vai depender, sabe? Vai depender demais de quem é esse paciente, o que ele tem de função bulbar, né? O que ele tem de sincronia, qual que é o aparelho que ele utiliza, qual que é o respirador, né? Aí vem a fisioterapia auxiliando o fonoaudiólogo, mudando os parâmetros da ventilação mecânica para poder favorecer o processo de deglutição. Então, sim, é possível que o paciente com traqueostomia possa continuar se alimentando, mas para isso é necessário que o paciente passe por uma avaliação multidisciplinar. Não vai ser a fono sozinha e não vai ser o fisioterapeuta sozinho. A gente vai fazer um time, vai ter uma avaliação em conjunto e vamos saber se o paciente tem essa condição ou não, mas é possível. A Lúcia: oi, Tamara, só esclarecendo, eu tenho fono e fazemos alguns exercícios. Aliás, ela está assistindo. Então tá perfeito. Muito bom, Lúcia, você tá no caminho certinho, é isso daí. Tem, né, que tá sempre acompanhando, verificando e revisando sempre que possível. Então, ótimo, o caminho é esse mesmo.
Benito. Utilizamos o adesivo de escopolamina para controle da salivação, mas às vezes torna a salivação grossa e fica difícil de fazer aspiração, sendo necessária nebulização com soro fisiológico antes. Por isso, porque essas medicações, gente, por isso que é um médico que tem que passar. Às vezes eu venho brava no grupo, vocês já viram? Quando tá um falando pro outro qual que é o remédio que a pessoa usa, aí eu vou lá e falo, é o médico que tem que passar essa medicação. Porque, gente, o efeito de secar a saliva é um efeito colateral. Outros efeitos colaterais podem aparecer junto. E é exatamente isso, ressecando. Ele meio que resseca mesmo, sabe? Tanto é que a gente vai ver que pode aumentar a constipação quando utiliza essas medicações, pode ficar um pouco desidratado, a secreção do pulmão pode ficar espessa demais. Então, quando a gente está usando as medicações xerostômicas, precisa de uma fono, gente. As medicações xerostômicas, a gente pode precisar de aumentar a hidratação. Então, tem que olhar isso daí. Que aumentar a água pode ajudar. Pet Luz, isso aí, Patrícia. Tá? Estamos aí também graças a ela. A Silvana falando do ambu, muito bom. Então, pessoal, ó, ambu faz parte da terapia fonoaudiológica, mas não é tudo. A terapia fonoaudiológica não se resume ao ambu. A gente utiliza o ambu para poder incrementar, para a gente poder auxiliar ali, trabalhando a questão do vedamento glótico, estimulando as forças de retração elástica para gerar pressão subglótica, para trabalhar melhor a voz, para estimular de uma forma geral a fala, a voz e a deglutição. Mas não é uma terapia inteira baseada em ambu. É isso, mas todo um trabalho muscular pensando na fisiologia da voz, da fala e da deglutição. Ronaldo, muito bom, tô esperando pela sua live também. Passo sim, mas é só procurar a doutora Ana Lúcia inbox aqui no grupo, chama ela pelo Face que ela responde. Aí a Nathalie, estou muito preocupado com meu pai, ele foi diagnosticado há 2 anos com ela e no atual momento se encontra com muita dificuldade respiratória, então ele precisa de passar por uma avaliação de pneumologista e de fisioterapeuta respiratório especializado. Diz que parece ter uma mão fechando o diafragma dele. Então, ele deve estar sentindo, às vezes, cãibras ou fasciculações no diafragma. Então, precisa ser avaliado pelo fisioterapeuta. Tá sufocando com frequência. O que fazer? Essa sensação de sufocamento pode estar relacionada à parte respiratória. Então, ele precisa de passar por uma avaliação de pneumologista e de fisioterapeuta especializada. No caso, onde a dificuldade de comer também já está demais, já está muito magro e não aceita aparelhos, não sei o que fazer. Então, aí a gente tem a dificuldade dele. Então, assim, uma decisão dele, uma coisa que partiu dele é de não passar por métodos invasivos. Então, o que a gente pode fazer? Conversar mais com ele, tentar conversar com ele de novo, orientar, mostrar os pós e os contras, mas a gente precisa de respeitar, né, as decisões dele. Qual que é o papel da equipe multi? Auxiliar. Então, ele precisa de estar muito ciente das dificuldades que ele vai passar por estar optando por este caminho e que tudo que a equipe vai passar para ele é uma forma paliativa, é uma forma de diminuir o desconforto dele, mas talvez não seja todo o tratamento que a gente gostaria que ele tivesse, né? Então, ele precisa de estar ciente em relação a isso. Depois a gente conversa em box para ver se tem mais alguma coisa que a gente pode fazer em relação a isso, mas é possível tentar adaptar de modo a não... a diminuir o impacto de tudo isso. Lúcia, um beijo pra você, Dona Vivi, a Ana Vilani. Oi, Ana. Boa noite. Meu esposo não consegue se alimentar via oral. Eu faço fono... via oral. A fono fez teste, mas ele não consegue deglutir nada. Tudo é pela sonda. Ele pode perder o paladar? Porque eu passei o suco de laranja na língua dele, ele fez uma cara muito feia. Bom, tudo que eu não uso, eu perco. Então, ele não perderia o paladar
pela ela propriamente dita, mas ele pode perder a percepção exatamente por não estar sofrendo aquele estímulo, exatamente por ele não estar sentindo aquele gostinho. Então, assim, por mais, gente, que às vezes não seja possível que o paciente tenha uma deglutição funcional, às vezes a gente pode trabalhar até por esse lado mesmo, sabe? Trabalha com gostinho, tenta incentivar a deglutição de saliva. Podia estar muito azedo, né, para ele, sem estar sentindo o sabor faz muito tempo, pode ter ficado estranho para ele, né? Mas é uma parte do nosso trabalho, é uma parte do trabalho da fono. Fazer este treino, né, estimulação tátil, térmica, gustativa, para manter o possível da sensibilidade no intuito, não que o paciente tenha alteração, que a ela não causa esse tipo de alteração, mas por quê? Porque o que eu não uso eu perco e eu preciso de manter muito bem o sistema sensorial ativado na esperança de ter uma maior resposta motora. A Drica, paciente com ela não pode fazer inalação com aquele aparelho tradicional? Pode sim. O único problema que a gente fala é a questão do oxigênio direto na via respiratória. Mas para inalação, pode usar aquele aparelhinho sim de inalação, não tem problema não. Paciente com TQT no respirador precisa continuar fazendo ambu? Sim, porque é outro tipo de exercício, é outro tipo de estimulação. Aí o pessoal da fisio respiratória vai falar melhor pra gente sobre isso. Mas a recomendação é que continue se utilizando o ambu. Eles utilizam até como manobra, né? Eu sei que eles utilizam para manobra para fazer a limpeza, né, da via aérea, para ajudar a mobilizar a secreção. Então, o pessoal da fisio continua utilizando. A Vanessa estará no curso no Rio, espero você, querida, que bom. Obrigada, meu bem. A Terezinha de Jesus Farias, tenho 12 anos de ela, moro em uma cidade em que tudo fica muito difícil. Essa é a tristeza, essa é a maior dificuldade, né, gente? Ninguém conhece a doença, tem médico e fisifono, não sei a doença. Tem médico, fisiofono, não sei como é que vai ser o meu final, pois já estou caminhando para isso. Não pensa assim, meu bem, calma. A associação tá aqui para isso, a gente tá para auxiliar, porque, gente, Terezinha, querida, a gente vence essa doença estando um passo à frente dela. Eu tenho que estar sempre à frente da doença. E qual que é a nossa munição? Conhecimento. Então, o médico não conhece, mas você conhece. A fono não conhece, mas você conhece. O fisio não conhece, mas você conhece. E aí, a associação tá aqui para isso. Aí, juntos, somos mais fortes. A gente junta o seu conhecimento com o nosso conhecimento e passa isso para os profissionais que queiram saber mais, que queiram se capacitar, para a gente ajudar a eles te ajudarem. Então, vamos juntos e com fé que estamos vencendo, cada dia de cada vez. Valdecir, minha irmã Doraci está cada dia comendo menos, então temos que preocupar. Valdecir, nossa preocupação é em relação a isso. Então, nutricionista, ela pode estar se alimentando menos por via oral, mas talvez esteja na hora de entrar com uma suplementação, observar o momento de fazer a gastrostomia. Então a gente tem que ir trabalhando isso. A Hilda, olá Hilda querida, Ricardo também não aceita nenhum procedimento invasivo complicado. Então assim, a gente tem que aceitar, né, a decisão do paciente e a equipe multi vai auxiliando, minimizando os riscos e maximizando o que ele ainda tem de potencialidade. Ana Vilani, beijinho querida, o Valdeci tá falando que ela tá assistindo, muito bom. Andriele, minha mãe foi diagnosticada com ela faz 1 ano, já fez gastro e quinta-feira fez tráqueo. Não fala, faz 2 anos, hoje se encontra na UTI porque não consegue respirar sem um ventilador mecânico. Segundo os médicos, precisa muito do BiPAP. O que fazemos, sendo que é complicado de conseguir aqui na minha cidade? Pois infelizmente isso é uma realidade. Muitos pacientes que poderiam estar em casa ficam presos no hospital, né, no âmbito hospitalar, porque não
porque não tem o suporte, né, do ventilador domiciliar. Correr atrás, a procura tá aí para isso. A gente tem vários documentos que ensinam como entrar. A gente vai ter uma live de um advogado falando como judicializar, como entrar contra o governo ou contra o convênio de saúde para conseguir esses aparelhos, porque é um aparelho de suporte à vida. Aí lembra disso, hein? Não é BIPAP, é um aparelho de suporte à vida para ir na traqueostomia. Nós vamos ter essa live também que pode te ajudar. Márcia e Anderson, um beijo pra você. Benito, Terezinha, desistir jamais, estamos aqui. É isso mesmo, desistir nunca. Deus nos abençoe sempre. É isso aí, é isso aí. E aí, pessoal, então vamos finalizando? Ainda tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu pulei? Alguma coisa que ficou confuso, que precisa de esclarecer melhor? Pode ir me falando aí. Vou tentar subir aqui. Doutora Beth, eu não vi o que a senhora mandou. Não vi, mas um beijo pra senhora, viu? Cadê? Quem me falou não me pula? Eu vi lá no final. Peraí, deixa eu voltar no final. A Débora, não me pula. Obrigada pelas orientações. São fonoaudióloga e vejo que estou no caminho certo. Obrigada, Débora. Ótimo, ótimo. Que bom, então. Pode contar com a gente tá aqui para isso mesmo, viu? Qualquer coisa é só me procurar. Manda lá em inbox, eu respondo. Às vezes eu demoro. Ou às vezes eu vejo e é tanta gente que eu esqueço. Gente, me cobra, me chama de novo, chama atenção. Eu mesma falei pra me chamar, viu, gente? Pode puxar minha orelha. O pessoal sabe como é que é às vezes. Mas eu respondo, tá bom? Pode mandar lá, contem com a gente por isso. Carla Freitas, obrigada pelas orientações. Eu que agradeço, pessoal. Então vamos finalizando. Então, ó, deixar os recadinhos. Quarta-feira temos mais live. Não podemos esquecer. Às 21 horas, aqui com o Ronaldo. Outra coisa importante é que na live da Ale, que a Alessandra Dorsa falou, ela falou pra gente sobre aquele fixador de traqueostomia que muita gente estava querendo saber onde que conseguia. A gente estava em falta naquele dia, mas agora já estamos com ele em estoque. Já temos estoque do fixador, então é só procurar a Silvânia que ela vai poder orientar como que vai conseguir adquirir o fixador da traqueostomia, tá bom? Boa noite, pessoal. Deixa eu ver mais. Eu que agradeço, gente, pela oportunidade de estar aqui. Questão, né, sobre o paciente aceitar ou não a traqueostomia, né? Então, realmente, nosso papel é orientar, aconselhar e respeitar. Mas, Cris, depois me chama em box, a gente vai conversando. Às vezes a gente, né, tendo uma outra forma de abordar o assunto com ele, pode te ajudar. Obrigada, foi sensacional, eu que agradeço. Beijo, Vanessa, Patrícia, muito bom. Sil, obrigada. Pessoal, boa noite, então, fiquem com Deus. E qualquer coisa, é só chamar a gente aí. Quarta-feira tem mais. Beijinho.